por exemplo, na época da mudança de tarifa, quando tem uma mudança de tarifa, que não é muito frequente, mas quando tem a mudança de tarifa, os encargos, a manutenção, a alteração do relógio, etc. Quer dizer, a vida deles não é barata. E ele já tem dali que tirar daquele carro, tirar essa despesa de manutenção, para manter o veículo também em ordem, etc., quer dizer, manter o veículo bem conservado, etc., quer dizer, não é uma operação muito barata. Precisa ter muito cuidado para a coisa dele dar certo. E ele tem que renovar num certo período também. Aí é que a coisa é cara, quando ele tem que trocar de carro. Quais são as linhas que você pode ajudar especificamente o taxista? No taxista nós estamos financiando hoje o próprio veículo, né? Mas a nossa linha de crédito ela abrange também os instrumentos, os equipamentos. Os instrumentos, Os instrumentos. Qualquer equipamento voltado para a atividade do taxista, a Perifamento também pode financiar. Nós, inclusive, estamos começando a trabalhar as cooperativas no sentido que elas querem montar aquelas centrais de comunicação, elas precisam de sistema de rádio, conectividade via internet, tem um sistema de link, de interligação. Aquilo precisa também um instrumento eletrônico, e muitas vezes, já houve uma demanda para isso, nós vamos trabalhar isso aí. Agora, o taxista ele tem esse lado de despesa, é verdade, algumas despesas fixas, que são a renovação de alvará, essas taxas, essas coisas todas, mas não podemos deixar de reconhecer que ele também tem uma grande isenção, né? Ele é isento do IPI, né? E também tem isenção... Ele já recebe uma série de benefícios, né? Isenção do imposto também estadual, do ICMS e se não me engano, da outra parte do ISS. Ele tem uma isenção muito forte. Então, isso ajuda, por isso que o preço do táxi, quando ele vai... comprar o preço de um valor do veículo que é destinado ao táxi, ele tem uma redução no seu valor comparado com a pessoa física normal, né? Com certeza. Professor, você falou ainda na questão do taxista, das cooperativas, que as cooperativas de taxistas, que foi uma experiência de associativismo que deu certo totalmente no Brasil, foi essa questão das cooperativas de táxi. Aqui no Piauí nós temos também uma experiência muito positiva, que é a questão do mel na região de Picos, com aquela história da Casa Apes, etc. O caminho mais viável para o pequeno empreendedor seria o associativismo? Sim. Toda vez que você faz uma atividade produtiva, que você organiza, você estrutura um pequeno arranjo, ela tem mais condições de dar certo. Primeiro, porque você passa a ter uma política setorizada, organizada, você passa a ter uma interlocução. O individualismo não leva muito quase não leva a nada, né? Todo individualismo ele termina por si só, né, se esgotar, né, Pires? Então a política de cooperativas, de associações é muito salutar. Nós tivemos as experiências mais exitosas de arranjo produtivo em todo lugar e foi através de cooperativas, de associações. Então o exemplo aqui dos apicultores, inclusive agora estão passando por uma crise muito forte em função da seca, né? Que não é. Eu falava hoje com um representante dessa área, ele nos colocava foi praticamente dizimado, né? A quantidade de colmeia no Nordeste que perderam mais de 1 milhão, se não me engano. É uma coisa extraordinária para o tamanho do negócio. O negócio foi terrível. Isso vai ter abalos muito sérios nesse arranjo. Então precisa de apoio. Inclusive a Perifamento também se propõe a ajudar nessa parte. Então a experiência de cooperativa se fala. Então, mas a experiência de cooperativismo também ainda é uma coisa bastante cultural. Precisa toda uma tendência para as pessoas assumir essa responsabilidade. Porque passa a ter, é como condomínio. Quando se falava antigamente de condomínio, de casa, pessoas aqui no nosso estado, essa experiência para nós era muito longa, tinha dificuldade de aceitar. Hoje você já trabalha, já vive em condomínios e as coisas funcionam bem, né? Tem dificuldade, tem problema, mas já você mudou a mentalidade, porque nós temos a tendência de ficar individualizado, cada um na sua casa, pagando as suas coisas. Quando você vai colocar em comunhão, em comunidade, é sempre mais difícil. Mas a sociedade, as sociedades evoluíram porque criaram as cidades, criaram as comunidades, criaram os estados, né? Essa coisa da comunhão, da organização social, ela é fundamental para isso. E na atividade econômica do mesmo jeito. Hoje você vê até grandes grupos econômicos estão fazendo fusão, né? Exatamente. De reunião de grupos econômicos é fundamental até para a sobrevivência. Com mercados aí globalizados, competições cada vez mais fortes do mercado externo. Então a saída é se unir. União em torno de projetos estratégicos. Então, da mesma forma, são os pequenos empreendedores. Nós também estimulamos isso. Achamos que
É fundamental que os empreendedores tenham suas organizações sociais, seus sindicatos, suas associações, porque ajuda, inclusive, na interlocução com os governos, né? Com certeza. Com as instituições públicas. Com certeza. Agora, professor, quando vocês vão aos bairros, assim, comunidades periféricas, como você falou, bairro São Joaquim, você foi lá na Zona Sul, agora vai na Zona Norte, etc. A realidade de um bairro para outro é muito distante, os problemas são mais ou menos o mesmo. O que é que vocês detectam, assim, de mais curioso dessa? O nosso setor do Piauí, o mercado piauiense, a economia piauiense, ela gira muito, grande parte. Se você pegar o PIB do Piauí, você vai ver lá a participação do setor comercial é um dos mais fortes, parece que está vendo em torno de 20% a 30%. Sem dúvida nenhuma. Então, setor mais. Hoje já começa a evoluir o setor serviços também, certo, muito crescendo nisso. O setor industrial muito. É pequeno, é algo em torno de 3% a 4%, 7%, se não me engano. Pega o setor público, ele representa aí quase que, né, grande quantidade do setor, praticamente o nosso PIB é muito forte, fortemente do setor público. Então, qual é a lógica que nós estamos trabalhando? A gente precisa começar a diversificar o nosso segmento econômico. Certo. Diversificar, sim, apoiar a diversificação. Porque uma sociedade ela é desenvolvida à medida em que ela deixa de ser concentrada em determinados segmentos. Exato. Né? Ou então concentrada no segmento que gera emprego. Por exemplo, o segmento que mais tem capacidade de gerar emprego é a indústria, mas no Piauí ela é muito ainda incipiente. Então nós temos que, vamos dizer assim, fomentar aquelas atividades que possam ser mais rapidamente gerar emprego. Então hoje você tem, por exemplo, a indústria da construção civil, que está crescendo também, está crescendo muito no Piauí, ela tem um potencial extraordinário de geração de emprego. Certo. E o setor comercial também já tem uma história, já tem uma tradição de geração de emprego. O comércio é tradicional. Então, a realidade dos bairros, você perguntou, é mais ou menos essa. Maioria é comércio. E está começando a evoluir para serviço. Certo. Salão de cabeleireiros, barbeiros, pequenos negócios, prestação de serviço, eletrônica, isso e tal. Começa a ter um crescimento maior, porque as pessoas estão se especializando e aí começa a montar seu negocinho de acordo com a sua atividade. Porque cada vez mais, Pires, o desafio nosso do piauiense é exatamente a gente gerar o nosso próprio negócio. Com certeza. Porque o setor público já chegou ao momento que ele está praticamente estressado, ele não tem mais para onde crescer. Exato. Quando você abre um concurso público, quantos 1000 candidatos você tem, né, por vaga? Exato. Coisa assim, descomunal, né? Exato. Tem sei quantos 1000 candidatos para uma vaga. Então é humanamente possível, você só vai entrar naquela vaga se você estiver extremamente preparado, altamente, uma coisa extraordinária. Então, o jovem se forma, se qualifica, se prepara. Então, o governo do Estado, e o Estado como toda a sociedade, tem que gerar seus próprios empregos. Tem que gerar, Nós não vamos todo mundo querer ir embora daqui para São Paulo, porque também já não está resolvendo essa questão. Então, o Piauí tem um potencial extraordinário. Agora mesmo, essa semana eu participei, o governador fez um lançamento aqui extraordinário, foi a ANP, o leilão da ANP. Exato. Produção de, perfuração de poços, leilão ali na região de Floriana, que é a região mais de 34 municípios, produção de gás natural. Exato. Então nós temos que começar a planejar isso aí. Né? Certo. A nossa participação, a qualificação, as demandas que vão vir de profissionais nas diversas áreas. Né? Então, o Piauí tem uma política de incentivo fiscal muito competitiva, muito boa, mas está começando a migrar o eixo, Rio, São Paulo. As pessoas estão começando a ver as regiões do Nordeste, principalmente o Piauí, como um estado que tem um potencial muito grande. Agora, nós temos que deixar de ser só potencial, né? Nós temos que começar a se tornar realidade. Mas aí, doutor Tenente, a gente para na questão chamada infraestrutura, que não é nenhuma colocar a culpa em governo A ou governo B, nesse ou naquele setor, mas numa política de Estado como um todo. O Piauí ainda deixa muito a desejar no que diz respeito à infraestrutura, né, doutor? Eu acho que sim. E o governo, somente o governo estadual, por mais que nós tenhamos boa vontade, tenhamos política, é muito difícil. Se você pegar a estrutura do orçamento do Piauí, o excedente que vai sobrar para investimento, investir nessa área de infraestrutura, que é muito caro. Que é uma área muito cara, é caríssima. É impossível. É caríssimo. Deixa eu lhe dar um exemplo aqui. Se você pegar um exemplo aqui da saneamento, esgotamento sanitário, abastecimento d'água aqui no Piauí. Nossa companhia, ela precisa, minimamente para ela sair da nossa crise, de 2 bilhões de reais para poder ela se viabilizar. Onde é que ela tem 1 bilhão de passivo, de dívidas, Receita Federal, INSS e tal, PIS/PASEP, porque já está em fase de execução, não tem jeito, aí você vai ter que pagar. Exato. E precisa de 1 bilhão para ela investir.
Exato. Então, o governo, vamos ser bem realistas. Claro. Como vai investir o governo do Piauí? Tem condição de investir? É muito difícil. Então, só tem uma saída. É você fazer parcerias para que venha resolver essa questão, porque também não dá para ficar desse jeito. Então, eu acho que nessa questão da infraestrutura, nós temos que começar a atrair o setor privado para fazer também infraestrutura. O senhor tocou num assunto que eu acho também aí interessante. Aí tem que ter as responsabilidades. Exatamente. O setor privado tem que fazer isso. Se o governo não pode fazer só, e tem setor privado, a coisa que eu estou ficando cada dia mais assim otimista é que eu estou percebendo que antes não tinha setor privado querendo investir no Piauí, mas agora começa a vir querer investir. Então já é e nós temos que ter uma positivo. Mentalidade de abertura para a gente compreender isso. Compreender, né? exatamente. Não vamos manter aquela nossa posição, uma posição ideológica, ultrapassada, superada, porque nós vamos continuar sendo um Estado. Exatamente. A qualidade de vida nossa vai cada vez mais piorando, nossa população vai sendo cada vez menos atendida. O que nós precisamos fazer é parceria com o setor privado para que ele invista, porque tem dinheiro para investir. Exatamente. Com segurança. Com segurança. E com termos de responsabilidade. Com responsabilidade, exatamente. Para cada um ter a sua parte. O senhor tocou num assunto que eu acho importantíssimo. Eu acho que o Estado do Piauí tem que acabar com essa história de querer tudo ser o gigantismo do Estado, porque o Estado não suporta. E quando eu falo do Estado do Piauí, eu falo do Estado também como um todo, porque o Estado brasileiro precisa pensar dessa maneira. A parceria público-privada ela é altamente salutar. Agora, que o Estado seja realmente um elemento regulador e fiscalizador, né? Exatamente. Ninguém consegue, veio a Transerrado, nós vamos ficar muito tempo discutindo Transerrado. Se nós não conseguimos fazer, setor privado porque ele tem interesse na produção. Claro. Ali é um celeiro de produção, tem mercado para soja, tem mercado para outros produtos, é fantástico. Agora, setor privado também precisa ser desafiado para isso, porque muitas vezes o setor privado quer chegar, já foi do tempo que ele chegava, e os governos ofereciam tudo. Nós podemos oferecer a política de incentivo, essas coisas todas. Mas a infraestrutura, eles também têm que Tem uma coisa que eles têm que participar disso também. Essa mudança, Pires, é a mudança do chamado, que tem que haver a mudança dentro da estrutura do Pacto Federativo Brasileiro, essa modificação. Exatamente. Porque os grandes estados que têm condições de investir na infraestrutura, sempre vão continuar evoluindo e crescendo. Exato. E os pequenos estados, somente da região norte e nordeste, que não têm condições excedente para investir em infraestrutura, infraestrutura pesada. Nós investimos em infraestrutura hoje, já evoluiu muito, estradas, estamos conseguindo fazer. Mas tem alguns tipos de infraestrutura que são muito difíceis de serem feitas. Elas são muito caras, são trabalhosas, precisam de uma manutenção permanente. É preciso que Quer dizer, então a parceria público-privada seria indispensável. Precisa evoluir para isso. Exato. E está evoluindo, já tem uma política cada vez mais de abertura para isso. Que é um processo também até de mudança cultural, de mentalidade do próprio empresário. E esse é que é o grande porque ele, às vezes, tem que ter leis de segurança, área de segurança para ele. Porque ninguém vai colocar o seu dinheiro numa coisa que não vai ter retorno. Claro, também não vamos ter ilusão. Exato. O capital também tem que ter o seu retorno, né? Isso aí é natural. Mas nós temos muito que mudar também a nossa cultura popular também, porque do nosso próprio povo, porque nós ainda resistimos, no íntimo nós resistimos. A gente diz, mas está entregando o que é nosso. Quer dizer, nós não estamos entregando, nós estamos chamando uma parceria. É diferente. É bem diferente, né? Eu acho que a nossa cultura tem muito a ver com isso. A própria cultura popular também com relação a isso. Né? Tem que mudar um pouco a cabeça das pessoas, né? Mas só para não perder o hábito da sua presença aqui, que você é político, fundador do PT, eu nunca me esqueci desse fato, né? Porque, inclusive, eu que lhe conheci foi como militante petista, foi como professor. Das primeiras horas, do tempo do Fusca, né? Exatamente, lá do tempo do Fusquinha. Como é que você está vendo essa movimentação partidária agora, já com vistas à eleição do próximo ano? Pires, eu vejo assim, muito política, cada dia que passa, ela é mais, vamos dizer assim, é cada vez mais inusitada, né? Certo. Tem muitas mudanças, né, na política, né? Mas o cenário aí para 2014, eu só vejo a situação seguinte, eu acho que vai ser um cenário, me parece que vai repetir o cenário lá me parece, pelas projeções que a gente tem evoluído aí, tem visto, tende a repetir o cenário de 2010. Não é um cenário, repetir aquela mesma, vamos dizer assim, aquele mesmo desenho de 2010. Certo. Qual foi o desenho de 2010? O que dá o tom da campanha nos estados é a campanha presidencial. A campanha presidencial. Foi esse o tom. Certo. Foi o eixo foi esse. Então hoje
foi o eixo PT, o debate PT, PSDB, né? E continuou esse debate, esses dois projetos do PT com o PSDB disputando a nível nacional, e que isso foi levado para os estados. Apareceu um elemento novo, extemporâneo, foi a candidatura da Marina, né? Que ela conseguiu puxar uma parte do eleitorado, que na minha avaliação é eleitorado do PT,